Olá pessoal, hoje estava aqui em casa e Deus me deu uma palavra através da passagem que se encontra em 1 Reis 17, do 8 em diante. Eu vou ler aqui com você, você pode pegar sua Bíblia e ler aí na sua casa, amém? Diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou com uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para a sua casa e faça como eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Olha que interessante, né? Essa passagem que se encontra em 1 Reis, a gente vê que é algo interessante. Deus manda Elias ir até ali e Elias ia ser sustentado por uma viúva. É interessante a gente lembrar que isso é logo na sequência, quando Elias estava na beira do riacho e Deus sustentava ele dia e noite com carne e ele bebia a água do riacho. Então os corvos traziam para ele. E aí Deus pega e fala para ele: olha, acabou essa estadia dos corvos, os corvos vindo trazer para você. Agora você vai para uma cidade ali e uma viúva vai te sustentar. Olha que interessante. Primeiro, Elias já deve ter pensado: putz, tanta gente para me sustentar, tem que ser uma viúva. Porque naquela época a gente sabe que mulheres não tinham tanto trabalho assim. E piorou uma mulher viúva, né? Quem sustentava a casa era o homem, totalmente. E a mulher cuidava da casa. Então, assim, uma viúva já não teria condições o suficiente para sustentar ele. E olha que interessante, quando ele chega lá, acontece algo ainda mais forte. Acontece que quando ele chega lá, a viúva fala para ele: olha, Elias, desculpa, mas eu não tenho nada. Eu não tenho como te sustentar, eu não tenho como trazer um pedaço de bolo para você. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes Deus fala algumas coisas pra gente, às vezes Deus dá alguma direção para você, e quando você começa a caminhar na direção, quando você caminha na direção que Deus, e você talvez esteja com poucas expectativas, talvez você olhe e fale assim: mas uma viúva vai me sustentar? Como assim? Isso é improvável dar certo. E aí mesmo assim você é obediente, mesmo assim você vai, e quando chega no meio do caminho parece que as coisas começam a travar, parece que as coisas começam a dar errado. Quantos planos você fez para sua vida durante esse período, durante os anos anteriores, e aí agora chegou essa quarentena, chegou esse momento difícil do nosso país e do mundo, né? E aí você olha e diz assim: putz, tudo que eu planejei foi por água abaixo. Foi o que Elias deve ter pensado. Quando ele olhou para a viúva falou para ele: eu não tenho condições de te sustentar. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Então assim, se fosse eu e você, talvez olharia para a viúva e falaria: então vai, come você e o seu filho e morre, porque é o que tem para fazer e eu vou morrer antes. Mas Elias, com fé naquilo que Deus falou para ele, falou: não, se Deus falou que eu ia me trazer aqui e ia me sustentar através dessa viúva, é isso que ele vai fazer. Elias acreditou, Elias olhou para aquela situação e falou: não, as promessas de Deus vão se cumprir. E é isso que eu tenho para dizer para você nessa tarde: as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus são verdadeiras, são fiéis e elas vão se cumprir. Não importa qual é a situação que você está passando, não importa se você está olhando e está dizendo: só tem mais um pouquinho, a gente vai fazer e vai acabar, a gente vai começar, vai andar nisso aqui e já era, terminou.
Deus te diz assim, olha, continua, faça do jeito que eu te ordenei, porque se você fizer do jeito que eu te ordenei, vai dar certo. Elias teve uma surpresa quando ele chegou ali, e aquela mulher disse que não tinha condições de sustentar ele, mas ele seguiu firme naquilo que Deus tinha falado para ele. Sabe o que aconteceu? Aí ele se surpreendeu mais ainda, porque a Bíblia diz que durou 3 anos e 6 meses, e não faltou nada. A seca naquela região durou 3 anos e 6 meses, e não faltou nada para ele. Aquele pouquinho que ela tinha durou 3 anos e 6 meses. Faz a conta aí, quanto que não dá de alimento, quanto que não deu para eles sobreviverem. E tanto para Elias, para a mulher e para o filho. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando você segue aquilo que Deus falou com você, você não está só se beneficiando disso, você está beneficiando aqueles que estão à sua volta. Se Elias tivesse ido pelo aquilo que aquela mulher falou para ele, olha, não tem mais como, não tem condições, a gente vai fazer, eu vou fazer esse bolo e a gente vai comer e vai morrer. Se ele tivesse ido pelas condições, ele teria morrido, aquela mulher teria morrido e o seu filho teria morrido. Mas ele foi pelo aquilo que Deus falou para ele. E quando você anda naquilo que Deus falou para você, ele beneficiou a vida dele, beneficiou a vida daquela mulher e daquela criança durante 3 anos e 6 meses. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde? Continua firme naquilo que Deus te disse, naquilo que Deus falou para você. Acredita, porque eu posso até mentir para você, as pessoas podem até mentir para você, mas Deus jamais mentirá para você. Deus jamais mentirá para você, acredite nisso, saiba disso. Eu posso falar assim, olha, não tem mais jeito. O médico pode falar para você, não tem mais jeito. As pessoas podem falar para você, não tem mais jeito. A situação pode falar para você, não tem mais jeito. Mas se foi Deus quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que nenhuma das suas promessas vão passar em branco. A Bíblia diz, passarão céus e terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então creia nisso, receba essa palavra nessa tarde. Acredite nisso, a palavra de Deus na minha vida é fiel. Tudo aquilo que você planejou, não mude. Talvez precise alterar alguma coisa. Elias olhou para aquela mulher e falou, primeiro faz para mim. Precisou alterar alguma coisa, mas aquilo que Deus mandou, ele cumpriu passo a passo e foi sustentado e foi feliz. E eu acredito que vai ser assim na sua vida também. Se você seguir aquilo que Deus falou com você, vai dar certo. Continua firme. Amém? Não acredite no que a circunstância diz, no que o médico diz, no que as pessoas dizem. Não acredite, acredite naquilo que Deus falou para você. Tudo que você planejou junto com Deus vai se cumprir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.